Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 10 de julho, terça-feira da nona semana do Tempo Comum, em que celebramos a solenidade de São Barnabé, apóstolo, ou seja, a memória de São Barnabé, ele que foi apóstolo, santo de Deus, que mereceu ser contado assim entre os apóstolos. Era, na verdade, um homem bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Homem virtuoso, o qual apresentou Paulo à igreja e foi companheiro na sua primeira viagem missionária, aquele que ficou conhecido como o primeiro concílio de Jerusalém. Então, sua vida e missão nos inspire no anúncio da Boa Nova. Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Então, é com muita alegria que convido você, convido toda a sua família para neste dia de hoje partilharmos o Evangelho de Mateus no capítulo 10, versículo de 7 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não levei ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacolas para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-os para saber se ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-o. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, de graça recebemos, de graça devemos dar. É assim que Jesus inicia o envio e, consequentemente, a missão dos discípulos. Então é fundamental entender bem que recebemos gratuitamente o Evangelho da vida. É por isso como paga temos que nos consumir também de graça como uma vela que se queima no altar. Então veja que o objetivo da nossa doação é a vida dos nossos irmãos e irmãs. Veja o que Jesus nos diz: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. É esta a nossa tarefa, é esta a nossa missão. Mas para que possamos desempenhá-la, precisamos nós mesmos nos sentirmos curados, ressuscitados, purificados e livres de todas as artimanhas do inimigo. O Espírito Santo é o amor que nós recebemos do Senhor. Ele é gratuito, incondicional e poderoso para nos curar e nos libertar. É com este amor que nós também poderemos sair pelo mundo anunciando que o reino dos céus está próximo. As graças que nós recebemos nos leva a um estado de espírito em que a paz que nós usufruímos são sinais de justiça que praticamos. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a alegria, a felicidade e o perdão são atributos do reino do céu que está dentro do nosso coração. Recebemos de graça devemos dar. É nosso dever, é nosso chamado, é nossa missão. Então vejamos que o Espírito Santo é o amor que nós recebemos do Senhor. Ele é um dom gratuito, e incondicional, poderoso para nos curar e nos libertar. Então é com esse amor que também podemos sair assim no anúncio do reino de Deus. Então a graça que recebemos por meio do Espírito Santo nos leva a esse estado de vivenciarmos essa paz que vem de Cristo, de usufruirmos os sinais da justiça que praticamos. Portanto, busquemos sempre assim vivenciarmos essa dinâmica, nessa incumbência de curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Então devemos assim nos questionarmos: quais são os doentes dos dias atuais que devemos curá-los? Quais são os mortos que necessitamos ressuscitá-los? Quais são
os leprosos que necessitam da nossa purificação. E quais são os demônios que podemos expulsar? Então é dessa maneira que devemos vivenciarmos essa dinâmica do Evangelho. Na nossa família, na nossa comunidade, com a nossa vivência da Palavra de Deus, vamos descobrindo qual o verdadeiro sentido da nossa missão. Então Deus quer dar a todos os seus filhos uma qualidade de vida digna, porque somos assim criados à sua imagem e semelhança e nos chama a sair da nossa redoma para anunciar ao mundo o que é o reino do céu, que é Jesus e que Ele está no nosso meio. Então a alegria, a felicidade e o perdão, vamos perceber claramente que são assim os atributos do reino dos céus que sobretudo está impregnado no nosso coração. Então devemos assim abrir o nosso coração para anunciarmos que o reino de Deus está próximo. Recebemos de graça e assim devemos dar de graça. Somos chamados a vivenciarmos com gratidão e com muita fé a nossa missão. Porém, ele nos recomenda que a nossa caminhada não levemos nada do que o mundo considera importante, mas tão somente os dons que dele recebemos e o qual recebemos de graça. Portanto, assim fazendo, caros irmãos, queridas irmãs, estaremos livres do nosso achismo, dos nossos apegos, das nossas ideias desvirtuadas pelo pecado e poderemos assim anunciar o reino dos céus, que é a palavra de Deus agindo entre nós. O que você tem anunciado no caminho da sua vida? Você conversa com seus amigos e amigas sobre o que vê, o que ouve nos canais de televisões, na mídia, nas internets da vida? Por que você não anuncia também o Evangelho? Já que você dedica boa parte do tempo, talvez, envolvido aí com os assuntos das televisões, aqueles assuntos da internet. E por que não abrir o nosso coração para anunciar também o Evangelho? Você tem acolhido no coração a delicadeza de Deus para a sua vida ou tem deixado passar pensando que é mérito seu? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para fazer de cada um de nós os instrumentos para a construção da paz desejada por Jesus. Paz que se constrói na comunicação dos bens divinos a cada pessoa humana. Assim seja. Amém. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, desejo a vocês uma santa e abençoada terça-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.